Neste vídeo, iremos apresentar o algoritmo de Self-Learning, autoaprendizagem, usado pelos switches para atualizar a tabela de endereços MAC por porta. Quando o switch é inicializado, a sua tabela de endereços MAC encontra-se vazia. O switch fica à espera de tráfego nas suas portas. O host A efetua um ping para o host B. O switch descobre que o host A se encontra no segmento de rede ligado à porta 1. Como obter essa informação? Através do endereço MAC de origem que se encontra no quadro recebido. A informação é colocada na tabela de endereços MAC. O endereço MAC de destino é comparado com os que se encontram na tabela. Se o endereço se encontra na tabela, o quadro é enviado para o segmento respectivo a partir do número da porta indicado na tabela. Em caso contrário, o quadro é transmitido para todas as portas do switch, com exceção da porta por onde foi recebido o quadro. No nosso exemplo, como a tabela se encontra vazia, o quadro é enviado também para as demais portas do switch. O host B processa o ping e envia uma resposta para o host A. O switch acrescenta o endereço MAC de origem do quadro à sua tabela de endereços MAC. Como o endereço de origem não se encontra na tabela do switch e como foi recebido na porta 2, o endereço de origem do quadro é associado à porta 2 na tabela. O endereço de destino do quadro é comparado com a tabela de endereços MAC do switch. Como o endereço está na tabela, a designação de porta é verificada. Com o endereço MAC do host A está associado à porta 1, portanto, o quadro não é encaminhado para as demais portas. O host A agora vai fazer um ping para o host C. O switch acrescenta o endereço MAC de origem do quadro à sua tabela de endereços MAC. Como o endereço MAC do host A já se encontrava na tabela, a entrada é apenas renovada. O endereço MAC de destino do quadro é comparado com a tabela de endereços MAC do switch. Como o endereço não consta da tabela, o quadro é encaminhado para as demais portas. O endereço do host C ainda não foi registrado porque somente o endereço de origem de um quadro é registrado. O host C processa o ping e envia a resposta para o host A. O switch acrescenta o endereço de origem do quadro à sua tabela de endereços MAC. Como o endereço de origem não se encontra na tabela do switch e como foi recebido na porta 3, o endereço de origem do quadro é associado à porta 3 na tabela. O endereço MAC de destino do quadro é comparado com a tabela de endereços MAC do switch. O endereço consta da tabela, mas está associado à porta 1. O quadro é encaminhado, então, somente para o segmento ligado à porta 1. Quando o host D transmite quadros, seu endereço MAC também é registrado na tabela. Como, por exemplo, um ping de D para B. Nesse caso, o switch encaminha o quadro somente para a porta 2. Agora a tabela MAC do switch está completamente atualizada.